Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse mais evento da Todas as Musas, editora Todas as Musas. Hoje nós estamos aqui para comemorar o lançamento do livro Subfinanciamento Federal da Saúde e Estado de Coisas Inconstitucional. Estamos aqui com o autor do livro, que vai conversar com a gente, professor mestre Luiz Pinto de Paula Filho. Olá, Luiz, boa tarde. Olá, Fernanda, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Luiz, seja muito bem-vindo. A gente vai iniciar a nossa live com uma pequena apresentação acerca do Luiz. Então, Luiz é advogado e professor de Direito da Faculdade de Bertioga. Ele é mestre em Direito da Saúde pela Unisanta, pós-graduado em Direito da Seguridade Social pela Faculdade Legale e em Direito Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá. O professor Luiz integra o grupo de pesquisa CNPq Unisanta, Direitos Humanos, Desenvolvimento Sustentável e a Tutela Jurídica da Saúde, e integra também o grupo de estudos em Direito Sanitário da Universidade de São Paulo. É autor de artigos premiados em congressos e publicados em revistas acadêmicas. Além disso, o Luiz também ingressou recentemente no programa de doutorado da Unicinos e agora está lançando o seu primeiro livro, que foi fruto de sua pesquisa de mestrado. Luiz, você está trabalhando bastante para épocas de pandemia, né, Luiz? Pois é, os últimos meses, o último ano tem sido bem agitado. E como é que é essa sensação de publicar o primeiro livro, Luiz? Conta um pouquinho para a gente. Olha, é uma sensação ao mesmo tempo gratificante pelo fato de ser a primeira obra, pelo fato de ser fruto de uma pesquisa feita com bastante seriedade, com a devida profundidade, e ao mesmo tempo também por se tratar de um trabalho que foi originado da pesquisa, de dissertação, foi um tanto quanto libertador. Poder olhar o fruto pronto, o filho ali nascido. Então foi bem gratificante, satisfatório, nos deixou bem felizes. A editora fez um trabalho sensacional. O livro ficou esteticamente muito bonito, com uma leitura bastante agradável, então foi assim, sensacional, foi muito bom ver o trabalho pronto. E para quem está com vontade de conhecer o livro do Luiz, né, uma boa notícia é que nós vamos sortear um exemplar do livro, e para participar do sorteio, tem que deixar um comentário dizendo: quero participar do sorteio. Onde que você vai fazer isso? Na live do Facebook da própria editora Todas as Musas. Luiz, queria agora conversar um pouquinho sobre esse livro, né? Primeira coisa, explica para a gente esse título, né? Então, explica para a gente o que significa subfinanciamento e estado de coisas inconstitucional. Tá, perfeito. A questão do subfinanciamento, Fernando, eu vou até te pedir desculpas, mas vou falar de uma forma mais informal, até porque eu sei que nem todos que nos assistem são da área do direito. Mas a questão do subfinanciamento, a grosso modo, em resumo, seria ou a falta de dinheiro que deveria partir do governo federal para a área da saúde, a fim de garantir que toda a população tenha acesso às ações e serviços públicos de saúde, deixando claro que esse dinheiro do governo federal é repassado para estados e municípios, para que os estados e municípios possam prestar o devido atendimento em saúde. Infelizmente, os valores que são determinados pela Constituição, é o que nós apresentamos no nosso livro. O percentual mínimo que foi estabelecido pela Constituição
No período que nós pesquisamos, não foi cumprido, esse percentual mínimo ficou abaixo, o valor investido pelo governo ficou abaixo do percentual mínimo definido pela Constituição, ou por vezes até existe a colocação, o investimento do dinheiro de acordo com o percentual que a Constituição estabelece, contudo, embora o valor esteja colocado, ele não é totalmente gasto como manda a Lei Complementar 141 de 2012, ou seja, a lei que disciplina como que esse dinheiro federal deve ser gasto em saúde. Então você tem ou uma situação em que o governo federal não repassa o dinheiro, e aí temos um subfinanciamento, ou uma situação em que até é repassado, mas não é feito o gasto da maneira que determina a lei, gerando toda essa situação de subfinanciamento que desencadeia isso que nós temos visto e vivido diariamente, infelizmente. E ao lado dessa situação de subfinanciamento, nós apresentamos na nossa pesquisa como um possível remédio para a superação dessa situação de subfinanciamento a teoria do estado de coisas inconstitucional. Ela é uma teoria desenvolvida pelo Tribunal Constitucional da Colômbia, com base em decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos. E nós, aqui no Brasil, pelo nosso Supremo Tribunal Federal, já utilizamos esse remédio, mas em outras situações, como a situação carcerária, em que se verificou, ao menos é o que foi dito, existe um estado de coisas inconstitucional, mas ainda não conseguimos superar no sistema carcerário. Para a questão da saúde, nós apresentamos, então, esse remédio, essa teoria, a fim de alavancar as discussões. Em hipótese alguma, a ideia foi de esgotar o tema, mas apenas alavancar e apresentar um possível remédio para essa situação que já perdura há muitos anos. Então, Luiz, como você disse, e adorei a sua explicação, né, que você falou, posso falar com todos os públicos. Então, o seu livro, ele não é exclusivamente para o público de advogados. Ele passa para todos os públicos. Explica um pouquinho para a gente quem pode ler o seu livro. Na verdade, eu espero que todos leiam, espero que todos se interessem pela leitura, pelo fato de que é algo que nós temos visto e vivido no nosso dia a dia, né? Por ser uma pesquisa acadêmica, certamente há uma argumentação mais técnica, o uso de elementos de palavras ou argumentos mais técnicos, mas, na verdade, ele é um trabalho voltado para todos os públicos, desde o advogado, o estudante de direito, o magistrado, até mesmo secretários de saúde, profissionais da área da medicina ou profissionais que de alguma forma se relacionam com o estudo do direito da saúde, como história da saúde, história do direito, teorias de direito constitucional. Também serve para o público que estuda administração e tem interesse numa análise da administração pública, na análise da administração pública da saúde. Então, na verdade, ele se comunica com diversas áreas, tem muita coisa relacionada à economia. Então, eu tive a preocupação também de fazer essa análise interdisciplinar, não me prender apenas ao aspecto jurídico do direito, mas realmente criar um diálogo entre essas áreas do direito, saúde, economia, que eu acredito que devem dialogar constantemente, mas, por incrível que pareça, ainda é algo meio novo, esse diálogo interdisciplinar entre essas áreas. Ótimo.
Luiz, eu queria lembrar para todo mundo que está assistindo que o livro do professor Luiz está disponível no site da editora Todas as Musas. E para você comprar o livro, adquirir o livro, é só você entrar lá em www.todasasmusas.com.br. Luiz, e aí eu queria agora que você explicasse para a gente, porque você falou de estado de coisas inconstitucional, né? Da questão carcerária e mais especificamente o tema do seu livro, que é a questão da saúde. O que seria esse estado de coisas inconstitucional? Quais são os requisitos para se declarar isso? Bom, na verdade, então, esse estado de coisas inconstitucional, Fernanda, ele depende que alguns requisitos sejam preenchidos, e foi isso que eu procurei apresentar de uma forma sistematizada dentro da minha pesquisa. Então, na verdade, nós identificamos 4 requisitos que são fundamentais para que seja declarado, então, um estado de coisas inconstitucional. O primeiro deles seria uma omissão contínua uma omissão estatal contínua que viole direitos fundamentais. Então, trazendo para a área da saúde, quando nós pensamos em subfinanciamento, acaba gerando uma situação de omissão estatal, porque nós temos uma Constituição que estabelece que deve haver um investimento em saúde, porque saúde é um direito garantido pelo Estado, e toda vez que esse dinheiro não é colocado na saúde, você tem, então, uma omissão por parte do Estado, e essa omissão acaba gerando uma série de violações de direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais, a gente está falando de violação do direito à saúde, que por consequência gera uma violação ao próprio direito à vida, ou ao direito a uma existência digna. Afinal de contas, não é possível vivermos sem um mínimo de condições de saúde. Então, por consequência, esse seria o primeiro requisito, essa violação contínua de direitos fundamentais. Além dessa violação contínua, também a omissão reiterada das autoridades públicas. E eu acho que aqui nesse ponto, embora a pesquisa embora ela tenha se desenvolvido num período pré-pandemia, a atualidade dela se estende até agora, porque você verifica uma omissão estatal no cumprimento da Constituição Federal, que determina ao Estado o oferecimento de saúde, mas infelizmente nós não temos essas medidas estatais acontecendo de uma forma efetiva, concreta, que garanta que nós possamos hoje sair dessa situação de pandemia e desde antigamente superar a questão do subfinanciamento da saúde. Afinal de contas, essa questão de falta de verba, de falta de dinheiro, é algo que nós identificamos na nossa pesquisa, que ocorre desde 1988, quando a Constituição foi promulgada. Então, nós estamos falando de mais de 30 anos de uma situação de subfinanciamento e que até esse momento não foi apresentado um resultado efetivo para a superação dessa falta de dinheiro. O terceiro requisito seria a necessidade de se determinar que diversas autoridades públicas se pronunciassem para a superação dessa omissão e desse subfinanciamento. Então, no caso do estado de coisas inconstitucional, além da omissão, além da violação contínua de direitos fundamentais, além da omissão estatal existente por um longo período de tempo, também é necessário verificar se essa questão de omissão e violação parte apenas
de uma autoridade pública ou de um dos poderes da República, ou se nós estamos falando de algo que parte de diversos poderes, que parte de diversos agentes públicos. O que nós identificamos que sim, porque ao mesmo tempo que nós temos um executivo federal que tem profunda dificuldade em concretizar a lei orçamentária anual elaborada pelo Legislativo e, assim, investir o que a Constituição determina que seja investido em saúde, nós também podemos visualizar uma omissão do Poder Legislativo, porque ele poderia estabelecer mecanismos de maior transparência, maior participação da sociedade na discussão da lei orçamentária anual. Basta pensar que nós, enquanto sociedade, nós não somos adeptos de estudar e não temos consciência da importância da discussão da lei orçamentária anual. Em contrapartida, nós temos um poder legislativo que também não faz muita questão de deixar isso às claras, de trazer isso para uma participação popular maior. Então, nós conseguimos verificar que sim, também tem aí uma falha de atuação não apenas de um poder, mas de mais de um poder, de dois, até mesmo dos três poderes da República, porque o judiciário também, por vezes, não contribui para a discussão, poderia propor medidas que estabelecessem um diálogo maior entre todos os atores envolvidos com a saúde pública, de maneira a estabelecer um diálogo onde sociedade, poder legislativo, executivo, juntamente com o judiciário, dialoguem de fato para que se encontre a academia. A academia é essencial nesse debate, mas infelizmente não se abre tanto um espaço para ela dialogar, para ela conversar e contribuir para a proposição de ideias para a superação dessa questão do subfinanciamento. E o último requisito dos 4 que eu compartilhei aqui contigo e com o nosso público é a questão de uma judicialização excessiva. Hoje nós temos no Brasil tramitando mais de 2 milhões de ações para discutir alguma questão de saúde pública, seja a obtenção de uma vaga em um aparelho de saúde, seja a obtenção de um medicamento, seja o fornecimento de algum tratamento específico. Então, essa questão da violação do direito fundamental, somada à omissão estatal, somada à falta de diálogo pelos poderes com a sociedade, desencadeia essa judicialização excessiva que prejudica toda a sociedade, prejudica aqueles que aguardam o julgamento do seu processo, prejudica aqueles que precisam ir ao judiciário e acabam esperando anos, muitas vezes, para ter uma resposta. Então, a ideia, esses 4 requisitos somados acabam demonstrando que nós vivemos atualmente em um estado de coisas inconstitucional. Bom, dá para ficar preocupado, né, Luiz? Então, gostaria de lembrar a todos, a todas, que o livro pode ser adquirido pelo site da editora, www.todasasmusas.com.br. Luiz, e você falou, na sua fala, você colocou de 1980. O corpus da sua pesquisa, ele vai de 1980 até que ano, Luiz? Na verdade, Fernanda, a questão temporal, nós fizemos um recorte. Uhum. Então, eu me ative aos anos de 2014 a 2016. Ao longo da pesquisa, nós identificamos que, desde 1988, nós sofremos com esse problema de subfinanciamento. Agora, dentro do recorte que nós fizemos desses 3 anos, nós constatamos de forma concreta
O livro é repleto de dados, dados do Conselho Nacional de Saúde, dados de entidades econômicas. Então, nós nos preocupamos também em apresentar com dados concretos que, nesse período de 3 anos que nós pesquisamos, esse subfinanciamento ficou caracterizado. Nos anos de 2014 e 2015, você tem, por um lado, o atendimento do percentual mínimo descrito pela Constituição, como eu compartilhei. Entretanto, o dinheiro foi investido, mas não foi gasto como determina a lei. E no ano de 2016, nós verificamos aí a violação expressa da Constituição, porque não foi investido o percentual estabelecido pela Constituição. E sendo assim, acabou que, nos 3 anos que nós pesquisamos, nós constatamos, comprovamos que, sim, realmente existe um estado de subfinanciamento que desencadeia esse estado de coisas inconstitucional. E tanto no nível, na sua pesquisa você fala do nível federal, estadual, municipal, ou você se atém em algum nível? Eu me prendi apenas ao dado federal, aos dados federais. Eu me vali dos relatórios fiscais elaborados pelo Conselho Nacional de Saúde, né, na pessoa do professor Francisco Fúncia e do Conselho Fiscal do Conselho Nacional de Saúde, e a partir desses dados nós pudemos então verificar que no nível federal existe então este subfinanciamento. O que é importante destacar, Fernanda, é que, havendo este subfinanciamento no nível federal, consequentemente, ele deságua em subfinanciamento em nível estadual e municipal também. Na verdade, hoje, embora nós tenhamos nos prendido no ponto federal, o que nós pudemos avaliar e até apresentamos, ainda que brevemente na pesquisa, é que existe um estrangulamento das contas municipais relativas à saúde pública, porque os estados acabam suportando a conta desse dinheiro que não é repassado pelo governo federal para os municípios, ou é repassado muito pouco, fica muito aquém daquilo que deveria de fato ser repassado, e também tem a ausência de repasse reflete nos estados, porque os estados também são dependentes do recebimento de valores pelo governo federal para poder desenvolver as suas atividades na saúde pública. Um exemplo disso que nós temos visto, os portais de notícia têm divulgado que diversos estados agora, nesse momento, ingressaram com ações perante o Supremo Tribunal Federal para exigir que o governo federal pague por leitos de UTI para poder dar suporte às pessoas que estão sendo vitimizadas pela Covid. Então, veja que essa situação de os governos estaduais terem que ir ao Supremo exigir judicialmente o repasse de valores pelo governo federal é apenas um dos pontos, um dos aspectos que fazem parte do subfinanciamento da saúde. E isso eu estou conversando com você apenas de estados, municípios, grupos maiores. Se nós formos conversar sobre grupos minoritários, a situação é bem mais prejudicial. A questão do subfinanciamento da saúde tem sido atingido de uma forma muito séria, por exemplo, a comunidade indígena. E nesse tempo de pandemia, isso é extremamente grave. E aí a gente fica assustado, né, Luiz? Porque, por exemplo, eu vejo reportagens de pessoas, a gente não está falando nem de Estado, né, de pessoas que têm que entrar via judiciária para conseguir um leito
Quer dizer, Sim. e o indígena, como é que ele vai fazer isso, né? Então, esse quarto aspecto que você falou da judicialização. Eu vou deixar me cobrarem antes de fazer o que eu deveria fazer. É isso, Luiz? É exatamente isso. É exatamente isso. É a invenção das mais diversas e variadas desculpas que passam desde uma necessidade de ajuste das contas públicas, a necessidade de diminuição de gastos. Nós temos um Estado perdulário que gasta muito, é gastão, até mesmo questões que nos dias atuais passam por um aspecto ideológico. E nisso tudo, então, vão se arrumando desculpas e acaba desaguando nisso que você colocou muito bem. Eu não vou fazer e você busca lá no judiciário a solução do seu problema. Então, no final das contas, infelizmente, nós temos esse problema de administração pública, não é novo, nós temos doutrina, nós temos diversos estudos falando disso. O que preocupa é o fato de que agora a gente começa a experimentar, vivenciar essa má administração pública na nossa vida, cortando na nossa carne, porque simplesmente se omitem, valendo-se dos mais variados expedientes, para, no final das contas, não cumprirem aquilo que determina a Constituição, as leis, e veja, foge até de um aspecto de humanidade, né, Fernanda? Porque, no final das contas, tudo isso, a pesquisa apresenta o remédio, procura alavancar uma discussão para propor uma solução, mas no final das contas o que ela está dizendo é: olha, nós enquanto humanos temos que nos ajudar, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, nós temos que nos ajudar, seja exigindo do poder público e também na expectativa de que o poder público se volte para nós, olhe para nós enquanto sociedade. Mas até aqui me parece que isso ainda é meio utópico. Estou adorando, Luiz, porque, na verdade, eu já comecei a pensar assim, né? Sempre falam que nós somos nomes, não somos números, né? Os mortos são nomes, não são números. E, na verdade, a gente também é pessoa que tem direito de saber os nossos direitos, né? Sim. Então, acho que o seu livro trata disso também, de falar, olha, não estão dando aquilo que deveriam dar, né? Subfinanciamento deveriam ter dado mais, deveriam ter investido mais na saúde. Sim. É isso, Luiz? É exatamente isso. Deveriam ter investido mais dinheiro, como manda a Constituição, investido mais energia nos diálogos com a sociedade, com a academia, entre os poderes, investido mais tempo e não elaborar uma lei de um dia para o outro, colocar sob votação no Congresso Nacional algo que é extremamente grave e se discute em apenas 2 ou 3 dias, porque, na verdade, se não for votado, prejudica o projeto presidencial, a reeleição. Então, no final das contas, poderia ter se investido mais. A realidade é essa. E, Luiz, eu sei que você já falou um pouco acerca disso, mas agora eu vou puxar um pouquinho mais a questão do nosso cotidiano, da nossa contemporaneidade, nossa atualidade. Esses momentos graves que a gente está vivendo na história, de falta de leito, da crise sanitária. Luiz, você acha que a sua pesquisa, ela também se encaixa no que nós estamos vivendo hoje com a pandemia? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Digo isso porque, como a gente já bateu um papo aqui, a pesquisa ela recortou um período de tempo, né? Então ela se deteve nos anos de 14, 15 e 16,
mas não significa que ela não analisou os períodos anteriores, né? Então, como a gente já conversou, nós verificamos que a questão do subfinanciamento vem desde 1988. É agravada nesse período que foi pesquisado, de 14, 15, 16. Em 2016, ela sofre um agravamento ainda maior com a promulgação, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 95 de 2016, que estabeleceu um teto de gastos para o governo. E aí, como nós colocamos na nossa pesquisa, esse teto de gastos, por um lado, aparenta um arroxo nas contas públicas, mas, por outro, faz com que chegue menos dinheiro ainda à sociedade, à saúde, prejudicando o nosso acesso aos serviços públicos de saúde. E aí, desde 2016, então, o que a gente tem experimentado é um retrocesso no investimento federal em saúde, que gera um retrocesso no investimento estadual e municipal, e que chega no ano de 2020, se depara com uma pandemia. E agora, poxa, então todo aquele dinheiro que não foi investido, que se deixou de investir, a conta chegou. E quando a conta chega, ao invés de nós nos esforçar, do poder público se esforçar para dizer, não, então vamos cuidar dos investimentos, vamos aumentar o investimento aqui, vamos adquirir vacinas. Não, o discurso é no sentido de, mas nós não podemos abrir mão do arroxo fiscal, nós não podemos abrir mão do teto, nós precisamos gastar menos. Então, quem paga a conta no final de tudo isso? Eu acho que a gente que pagou imposto. Exato. E mais do que isso, Fernanda, todas essas pessoas que todos os dias nós vemos que foram a óbito. Essas pessoas, é claro, existem uma série de situações, mas ao fim e ao cabo, muitas dessas mortes teriam sido evitadas se o investimento federal tivesse acontecido de fato, concretamente, como determina a Constituição, se houvesse esse esforço. Então, veja, hoje é apenas a conta de diversos anos de falta de investimento. Então, queria lembrar para todos que a gente está fechando o nosso sorteio. Então, o Flávio, que é o nosso homem por trás das câmeras, já está fechando o nosso sorteio, tá? E, Luiz, antes de falar o vencedor, eu queria que você colocasse para a gente o seguinte. Você é estudioso de direito, seu mestrado nessa área, doutorado nessa área. E como é que fica o STF dentro de toda essa questão? Como que o Supremo Tribunal Federal, como que ele está vendo esse subfinanciamento? Bom, na verdade, o Supremo ele tem sido proativo no sentido de discutir a questão do acesso à saúde. Você tem nos últimos anos uma série de decisões a respeito do acesso a medicamentos, a respeito do acesso a leitos, do custeio de tratamentos pelo poder público. Nós tivemos, alguns anos atrás, 2014, se eu não me engano agora, uma audiência pública realizada, organizada pelo Supremo Tribunal Federal, discutindo a questão da obtenção de medicamentos, a distribuição de medicamentos pelo poder público. Então, eu não posso acusar o Supremo Tribunal Federal de omissão. Por outro lado, me parece que há uma necessidade da Corte Constitucional aprofundar a discussão a respeito do financiamento.
porque até aqui a impressão que eu tenho, que nós pesquisamos, vem muito no sentido de oferecer a resposta às demandas individuais, o pedido da Fernanda, o pedido do Flávio, o meu pedido, mas ainda falta o estabelecimento de uma decisão mais ampla que vá ao encontro da sociedade. Apenas o atendimento de situações individuais, eu não vou nem falar que pode gerar injustiças, isso acaba sendo até um tanto quanto subjetivo, né? Afinal de contas, é injusto para a sociedade, é justo para quem recebeu a decisão favorável, então essa é uma discussão subjetiva. Agora, me parece que sim, existe uma necessidade de um aprofundamento maior do debate a respeito do financiamento e do estabelecimento desse diálogo interpoderes, interdisciplinar, que a gente colocou na nossa pesquisa com o tema do estado de coisas inconstitucional. Eu acho que é até o ponto com o qual eu concluo a pesquisa, que, na verdade, o que nós esperamos é a instituição de um debate dialógico. Né? Eu entendo que juízes não têm condições de sozinhos tratar das questões econômicas e de saúde, mas entendo que também médicos apenas não vão conseguir, economistas não vão sozinhos conseguir, os poderes sem dialogar ou dialogando muito pouco também não vão alcançar um resultado efetivo. Então a ideia é que com essa declaração de estado de coisas inconstitucional, ao final de tudo seja estabelecido esse diálogo. E a partir desse diálogo, nós consigamos, de fato, apresentar resultados concretos. Eu acho que esse é o ponto principal, é estabelecer um diálogo em busca de resultados concretos. Luiz, eu queria agradecer muito aos seus esclarecimentos, né? Vou, com certeza, tá aqui o meu exemplar já, para eu ler, né? Que bom. Aquelas pessoas que fizeram os comentários, quem ganhou o sorteio foi o Rodrigo Carrara Oliveira, e eu vou pedir para o Rodrigo entrar em contato pelo inbox para que a gente possa enviar o livro para ele. E é lógico, as pessoas que não ganharam, né, que o livro está disponível no www.todasasmusas.com.br, tá? E façam como eu vou começar a ler para ver se eu entendo melhor os meus direitos e o que está acontecendo de errado dentro do Brasil, para que a gente possa deixar de lado esse subfinanciamento, ou seja, que a gente cobre que a sociedade como um todo tenha o direito que ela merece, né, Luiz? Porque é um absurdo a gente ficar falando que precisa de leito e que precisa que as pessoas... Olha que coisa triste, Luiz. Morram com dignidade, morram Sim. com um leito, né? Sim. Porque você pensar que alguém tem que entrar na justiça para conseguir um leito, e a gente não está falando só de época de Covid, estamos falando de todos os tempos, né? É muito triste, até porque tem pessoas que não conseguem entrar na justiça, né, Luiz? Luiz, adorei conversar com você. E conseguir um leito, Fernanda, quando, na verdade, não precisaria nem discutir judicialmente, está na Constituição. Nós temos uma lei maior que me diz isso. Então, eu acho que, no final, é olhar com um pouquinho mais de carinho para a nossa Constituição. Eu acho que a gente já consegue avançar bastante no debate. Obrigado pelo bate-papo. Se eu entendi direito, Luiz, não é porque não estão aplicando o que deveria ser aplicado, né? Exatamente isso. Exatamente isso. É só cumprir o que está lá. Eu sei que é difícil, eu sei que vai faltar dinheiro, eu tenho plena consciência de que nós não vamos atender todo mundo, mas nós vamos atender mais pessoas do que têm sido atendidas até hoje. Isso indiscutivelmente. Luiz, adorei. Você é um excelente conversador, né? Um excelente professor, né? Obrigado. Adorei conversar com você.
Agradeço muito a sua presença e deixo você fechar, se você quiser falar alguma coisa ou só um tchau. Eu vou agradecer a você, ao Flávio, a editora Todas as Musas, mais uma vez, pela oportunidade dessa entrevista, por acreditarem no nosso trabalho, publicando o nosso livro. Fico muito feliz de ter publicado pela editora Todas as Musas, feliz com o trabalho final, e espero que as pessoas leiam o livro para ter consciência disso, que tudo que nós estamos conversando, ter consciência dos direitos que essas pessoas têm, e, enfim, se a gente conseguir ajudar um pouquinho a avançar no debate para a superação e melhor desse subfinanciamento e melhora da nossa saúde pública, do SUS, eu acredito que eu já vou ter alcançado o meu objetivo. Muito obrigado, Fernando, o papo foi uma delícia. Agradeço muito, Luiz, essa conversa que a gente teve, e agradeço a todos, a todas, a todos que estão aqui com a gente, e curtam a nossa página no Facebook, adquiram o livro, ou podem também fazer perguntas para o Luiz na página do Facebook, que a gente repassa para ele. Luiz, muito obrigada pela sua presença. Fecho assim, com um grande beijo para você, Luiz. Obrigado, Vamos gente. lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Subfinanciamento Federal da Saúde e Estado de Coisas Inconstitucional, de Luiz Pinto de Paula Filho. Está disponível em www.todasasmusas.com.br. Agradeço a presença de todas as pessoas que estão conosco.